Olá, querido e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Me conta, você conhece as complicações de quem tem pressão alta, ou seja, de quem é hipertenso? Sabia que a pressão alta pode aparecer em jovens? E você sabia que existem várias maneiras de desenvolver esse problema? No vídeo de agora nós vamos falar sobre a maior causadora da pressão alta que ninguém te conta. Então você precisa ficar até o final do vídeo para descobrir o maior vilão da pressão alta. Antes de começarmos, deixe seu like, porque assim o YouTube distribui esse conteúdo para mais pessoas. Então, ao deixar o seu like, você faz com que outra pessoa também saiba dessas informações e, a partir daí, adote hábitos mais saudáveis, tenha mais saúde. Então você, dando like, é uma boa ação. Também se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde, mas se inscreva apenas se você for uma pessoa que quer viver melhor, que quer ter mais saúde, mais disposição e mais energia. Aí, o nosso canal aqui é adequado, é indicado para você. Se você não quiser nada disso e quiser continuar vivendo essa vidinha mais ou menos, nem se inscreve, é melhor já sair do vídeo para não perder o seu tempo e o meu tempo, combinado? E comenta aí, você já teve problemas com pressão alta? Compartilhe a sua história conosco e compartilhe também esse vídeo, porque compartilhar saúde é um ato de amor. E me conta, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste? Pessoal, a pressão alta, ou também conhecida como hipertensão arterial, ela é nada mais nada menos do que a elevação persistente da pressão do sangue dentro das artérias. E que níveis são esses? A partir de qual número a gente considera pressão alta? Então os níveis persistentemente acima de 140/90, ou seja, de 14/9, são considerados pressão alta. E muita gente ignora, porque normalmente a pressão alta, a hipertensão, é uma doença assintomática. Mas você não pode fazer pouco caso dela, porque ela é potencialmente um problema muito grave. E embora exista um componente genético, um componente hereditário, e isso serve para você que tem um histórico familiar de pressão alta ficar ainda mais atento, a gente sabe que os principais fatores que contribuem para o surgimento dessa doença são o estilo de vida, são os hábitos. Na verdade, é o estilo de vida, são os hábitos. Então a pessoa sedentária, a pessoa que come mal, a pessoa que não faz atividade física, a pessoa que está acima do peso, essas pessoas estão sob maior risco de desenvolver a hipertensão. Eu falei aqui que geralmente ela é uma doença assintomática. No entanto, ela pode gerar problemas graves, como por exemplo, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como derrame, infarto, insuficiência cardíaca. E para você ter uma ideia, todos os anos no Brasil, 300 mil pessoas morrem por ano, todos os anos, em decorrência da pressão alta. Então é um problema muito grave, que pode ser prevenido, que pode ser tratado, que pode ser revertido. Mas, infelizmente, hoje, atualmente, cada vez mais os jovens estão desenvolvendo hipertensão. E antes, lá no passado, era uma doença praticamente exclusiva das pessoas mais velhas. E o que explica esse aumento da incidência de pressão alta, de hipertensão nos jovens? Justamente o que a gente falou, um estilo de vida ruim, com sobrepeso, alimentação ruim, muito estresse, sedentarismo, pessoal que não dorme direito, pessoal que faz uso de substâncias que aumentam a pressão arterial, que aumentam a frequência cardíaca. E cada vez mais cedo a gente está vendo, por exemplo, bebês e crianças com aterosclerose. Então aquelas crianças que estão acima do peso, elas acabam desenvolvendo estrias lipídicas que evoluem para placas de ateroma. Então imagina, a gente vê um bebezinho de poucos meses, de poucos anos, já com placas de colesterol nas artérias. Isso é muito grave. Mas e aí? A pressão arterial alta, ela aparece do nada? Ela sobe do nada? Não. O desenvolvimento é gradual até aparecer nos exames. Mas quais são os vilões da pressão alta? O primeiro vilão é o sódio. E aí, o sódio pode ou não pode aumentar a pressão? E vale a pena a gente dar um aviso daquele
Aquela medida popular, quase folclórica, de que quando uma pessoa está supostamente com a pressão alta, com a pressão baixa, na verdade, aquela pessoa que está passando meio mal, que teve teto preto, o que a pessoa faz? Pega um pouco de sal e coloca embaixo da língua de quem está passando mal, acreditando, achando, confiando que aquela medida vai elevar a pressão da pessoa que estava passando mal com pressão baixa, e uma vez elevando a pressão, essa pessoa retornaria ao seu estado normal. Mas pessoal, isso é um mito. Por quê? Porque o sódio ele aumenta sim a pressão, mas o efeito do sódio na pressão arterial ele é tardio. Então ele acontece dias, semanas depois da ingestão do sódio e não na mesma hora. Então não dá pra gente acreditar e achar que colocar o salzinho debaixo da língua vai resolver o problema. Não vai. O que pode funcionar? Pode ser um placebo bom para a pessoa que está passando mal, que teve um mal-estar. Ela acredita que aquele salzinho vai dar o up nela, então dá o salzinho. Mal não vai fazer uma quantidade pequena de sal. Agora, o excesso de sódio acaba gerando o acúmulo de líquidos no corpo, aumentando o volume sanguíneo e fazendo com que a pressão nas paredes arteriais subam, ou seja, aumentando a sua pressão arterial. Além disso, o sódio estreita e enrijece os vasos sanguíneos, fazendo com que haja uma maior resistência dos vasos ao fluxo sanguíneo e obrigando o coração a trabalhar mais para bombear o sangue, o que também aumenta a pressão. Então, o consumo crônico, o consumo ao longo de muito tempo de sal em excesso causa sim hipertensão. E esse é o nosso primeiro vilão. Nosso segundo vilão é o açúcar, que está diretamente ligado ao aumento do peso, como a gente falou, fator de risco para a hipertensão. Além disso, o excesso de gordura corporal também gera resistência insulínica, que, por sua vez, também está relacionado ao aumento da pressão. Por quê? Porque quando a gente tem uma resistência à insulina, o corpo não responde adequadamente à insulina produzida pelo pâncreas. E a insulina ela participa do processo de regulação da pressão arterial. Então, a resistência insulínica pode ser tanto causa como consequência de pressão alta. Então, pessoal, o consumo excessivo de açúcar pode gerar inflamação crônica, que gera dano vascular e que também aumenta a pressão. Então, o açúcar é o nosso segundo vilão da pressão alta. E aí a gente falou de sódio e de açúcar. Qual alimento, não vou nem dizer que é alimento, né? O que você ingere que tem muito sódio e muito açúcar? Refrigerante. É por isso que a gente sempre bate a tecla aqui no canal de que o refrigerante deve ser evitado ao máximo. Ah, doutor, nunca mais vou tomar refrigerante? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você deve evitar o refrigerante ao máximo. Nosso terceiro vilão, que tem forte relação com o segundo vilão do açúcar, é a frutose, que é um tipo de açúcar encontrado em frutas, mel e vegetais, e é usado como adoçante adicionado em muitos alimentos ultraprocessados e também bebidas processadas. E o excesso de frutose, assim como o excesso de açúcar, já que a frutose é um açúcar, acaba prejudicando a saúde cardiovascular, aumentando a pressão, aumentando a resistência insulínica. Então, atenção, principalmente os diabéticos, os hipertensos e os acima do peso, vamos preferir sempre a fruta in natura. Então, por exemplo, eu adoro suco de uva, mas você já viu, já leu no rótulo da garrafa de suco de uva, que é aquele suco de uva ali que tem um litro, 1,5 litro, é feito com 2, 3 quilos de uva. Imagina você comer 2 a 3 quilos de uva, é muita uva, ninguém come 3 quilos de uva de uma vez só. Agora, ali bebendo suquinho, geladinho, rapidinho você mata a garrafa toda. Então é bom tomar cuidado. Nunca mais vou tomar suco de uva, nunca mais vou comer o que tem frutose. Não, pessoal. Mas vamos preferir as frutas in natura, porque elas têm fibras, e aí uma vez ela tendo fibra, esse efeito da frutose na glicemia acaba não sendo tão acentuado assim, o índice glicêmico acaba não sendo tão alto assim, então vamos dar preferência sempre às frutas in natura. Avisos! Não passe vontade. Então, tô com vontade de tomar um suquinho de uva, tô com vontade de comer um salgadinho, come, mas sempre com moderação. Não exagere e adote um estilo de vida saudável. Porque se você toma um suquinho, se você toma um refrigerante no final de semana e fizer atividade física todo dia,
comer bem, comer um monte de fruta, um monte de verdura, um monte de grão integral, não tem problema sair um pouquinho da linha no fim de semana. Agora, o problema é quando o seu estilo de vida todo, via de regra, é uma bosta. Aí que você vai ficar doente. Vai ficar com a pressão alta, vai ficar com diabetes, lá no final vai ter câncer, vai infartar, vai ter derrame. Enfim, você não quer isso para sua vida. Por isso, leia o meu livro Código da Longevidade, que por apenas R$ 25,90 você aprende a ter o estilo de vida mais saudável que existe. Se você ler o livro e não gostar, eu te devolvo o dinheiro de volta. Então o risco é todo meu e não seu. Você pode ler um livro aí muito bom, com modéstia à parte, vai transformar a sua vida para melhor. Se você quiser um acompanhamento multidisciplinar com os melhores profissionais de mercado, venha para Rio. Será um prazer ter você na família Rio para você tirar suas dúvidas sobre saúde, ser atendido, ter sua receita renovada, pedir novos exames, avaliar exames antigos. Tudo isso você pode fazer na Rio. Pegar atestado médico para piscina, atestado para academia, tudo isso a gente consegue. Laudo do INSS, se tiver indicação, obviamente, a gente faz o laudo também. Então, se você precisar de qualquer coisa de saúde, vem para Rio que o primeiro mês é grátis e a partir do primeiro mês é apenas R$ 19,90. Menos de 70 centavos por dia. Pessoal, antes de eu me despedir de vocês, eu vou pedir que você me siga em todas as redes sociais que estão aí na descrição. Todos os links que eu falei aqui agora, tanto da Rio quanto do livro, estão na descrição também. Só você clicar lá e fazer a sua assinatura ou adquirir também o livro. Então segue todas as redes sociais. E antes de você ir embora, eu vou deixar aqui 2 sugestões. Como a gente falou de sódio e de açúcar, as 2 sugestões vão ser exatamente sobre isso. Primeiro aqui, o fim da hipertensão, que a gente falou sobre os vilões da pressão alta, e aqui está o fim da hipertensão, como acabar com a pressão alta, e aqui também o que acontece com o seu corpo quando você para de comer açúcar por 14 dias. Você não pode perder esses vídeos, ok? Um grande abraço para você e para sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.